Senhor, meus irmãos, estamos aí com mais um culto da Seu Day. Convido você, meu irmão, que está chegando agora aí na nossa live, vai estar com a gente cultuando ao Senhor, não é verdade? Então vem, meus irmãos, com a gente em nome de Jesus. Nós ficamos localizados, todo localizado na Rua Conde de Agrolongo 748 Penha, no Rio de Janeiro. E nós estamos aqui toda quarta-feira, a partir das 18 horas, nós temos um culto de libertação, e todo domingo nós estamos aqui, irmãos, cultuando ao Senhor, trazendo um domingo uma escola bíblica dominical, e o outro domingo a gente faz um culto de adoração, tá? Então hoje não é escola bíblica dominical, hoje vamos fazer um culto de adoração ao Senhor, e eu convido você para estar com a gente. Em primeiro lugar, você faz o seguinte: compartilha essa live que você está assistindo aí, meu irmão. Compartilha a nossa live, se inscreve no canal do Presbítero Kleber Gomes e também no canal da UMEN Nacional, esse que você assiste, canal da UMEN Nacional, tá bom? Curte a nossa live aí, meu irmão, e vamos adorar o Senhor em nome de Jesus aí, trazendo mais um louvor aí para a glória do Senhor, tá bom? Vamos começar com a oração. Convido você aí a curvar sua cabeça e estar conosco entrando no trono da graça. Pai amado, Senhor Jesus, neste momento, Pai, nós estamos entrando no trono da Tua graça, pedindo permissão, Pai, para estar junto a Ti, Senhor, pedindo, Senhor Jesus, que Tu venhas fazer presente nesse lugar, meu Deus. Vem abençoar o Teu povo, Senhor, vem derramar o Teu poder esta manhã. Vem, Senhor Jesus, mostrar a Tua presença para cada um de nós, para aqueles que estão ouvindo e assistindo, Senhor, este culto, através do Facebook, através do Instagram, através, Senhor Jesus, do YouTube. Estende as Tuas mãos, derrama do Teu poder, abençoa, meu Deus, de uma forma maravilhosa, Senhor, ao qual o Teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre, Senhor. Opera maravilhas em nosso meio, visita nossos lares, Senhor Jesus, visita, Senhor, a cada um, Senhor, meu Deus, a cada lar, Senhor, do meu irmão, da minha irmã que aqui se encontra presente, daqueles que estão assistindo, Senhor, este culto, meu Deus, estende as Tuas mãos, Pai, eu te peço, meu Deus, que Tu venhas fazer um milagre na vida de cada um, daqueles que estão enfermos, doentes, Senhor, precisando do Teu favor, precisando da Tua graça, precisando, Senhor, do Teu poder, meu Deus, da virtude do Teu Espírito Santo, Pai. Estende Tuas mãos, opera, Senhor, maravilhas em nosso meio, meu Deus, eu te peço, Pai, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, louvado seja o Teu nome. E assim, Senhor, nós agradecemos por tudo, Pai. Pai, fica conosco, nos abençoa minha família, meus filhos, minha esposa, meu lar, o lar de cada um dos irmãos que aqui estão, Senhor. Visita cada um, meu Deus, traz da Tua bênção, da Tua graça, no nome de Jesus Cristo. E assim, meu Deus, nós vemos, Pai, louvar a Ti, enaltecer o Teu nome, dizer que Tu és bom, que Tu és tremendo e é poderoso, e assim te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor agora. Agora vai dar certo. Sempre quis dar para cristão. Agora dá certo. Sempre quis. Glória a Deus. Você sabe cantar comigo aí? Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, assim na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado eu quero estar, sim, na vinha do
Senhor. Louvado seja Deus. 107 da harpa cristã, firmes nas promessas. Bora cantar. Cantar o que a gente gosta. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas em que não falhar, quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Mantenha-se firme nas promessas do Senhor Jesus. Vamos botar mais um pouquinho primeiro. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na cruz. Firme nas promessas de Jesus, sim, firme, 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 firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vou dar uma oportunidade para o nosso irmão comandante de forma para ele falar alguma coisa aqui rápido. Amém, graças a Deus. Ao vivo, nós estamos ao vivo, irmãos. Oh, glória! Vamos aproveitar essa oportunidade, falar sobre a queixa de Jeremias. Irmão, Jeremias é um profeta e estava se queixando com Deus. Está pensando o quê? O profeta também entra na contenda com Deus. Capítulo 12 de Jeremias. Estava meditando nessa palavra, Senhor, quantas vezes a gente faz essa mesma queixa para com Deus? Nós reclamamos com Deus, mas é bom reclamar com Deus, é bom conversar com Deus, é bom entrar em oração com Deus. Deus se agrada disso, irmão. Ele se agrada, impressionante. Mas Deus quer conversar com cada um de nós. Deus quer conhecer os nossos argumentos. Deus quer bater os assuntos conosco. Não podemos ter vergonha. Ele é nosso Pai. E Ele se agrada disso. Olha só, que Jeremias. Queixa de Jeremias, capítulo 12. Justo é, ó Senhor, quando entro contigo no pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfeitamente. Ou seja, Pai, Jeremias está conversando, Pai, vou entrar com o Senhor no pleito, um debate. Por quê? Porque que os ímpios
Jerusalém. E uma coisa hoje em dia, a gente para, fica olhando, Pai, eu busco a sua presença, eu vou na igreja, oro, mas por que os perversos continuam atuando? Por que eles têm livre atuação? O que está acontecendo, Pai? Não estão os juízos, onde é que estão? Era queixa de Jeremias, e a gente, às vezes, faz a mesma coisa. Vamos continuar. 12:2. Plantaste hoje, e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, têm nos lábios, mas longe do coração. Então, o Jeremias está falando, Pai, eles crescem, dão fruto, e tem o Senhor nos lábios. Eles falam de ti, Pai. Ó Deus, eles falam de ti, mas não tem o Senhor no coração. Estão entendendo a conversa, a queixa de Jeremias para Deus? 12:3. Mas tu, ó Senhor, reconheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca hoje, como as ovelhas para o matadouro, e destina hoje para o dia da matança. Oh, meu Deus! Além de se queixar, ele está dando uma ordem para Deus. Pai, olha, é o seguinte, papai, joga esses ímpios, esses que não tem nada no Senhor, do coração deles, só nos dá, mata esses caras todos, Deus, mata todo mundo. Não, Deus, não. Arranca hoje como ovelha para o matadouro, ou seja, leva para o matadouro, mata todo mundo, Deus. Meu Deus do céu, acho que é graça, né? Mas a gente faz a mesma coisa, a gente faz a mesma coisa. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva do campo por causa da maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, por quanto diz, ele não verá o nosso tempo. Muito bem. Agora vamos ver a resposta de Deus. O que Deus falou para Jeremias? O que Deus às vezes fala para o meu coração, para você que está no Facebook, no YouTube, Instagram? O que Deus nos responde? Olha a sua resposta de Deus para Jeremias. Jeremias, você tem fadigas correndo com o homem que vão a pé? Como poderás competir com os que vão a cavalo? Sem terra de paz, não te ser seguro, que farás na floresta do Jordão? Entendeu a resposta de Deus? Não entenderam? Vamos lá, vamos explicar. Ele está falando, Jeremias, se você se cansa com as pessoas que estão a pé, o que significa isso? Jeremias, se você se cansa com o povo que é ímpio, que não quer obedecer, quanto mais quando você for ao rei, às autoridades, aos sacerdotes. Então Deus está falando para ele, Jeremias, presta atenção, se você está se fatigando, está se cansando, está se aborrecendo com o povo de Judá e Jerusalém, não tem a minha presença no coração deles, você quer que leve como matador, ainda mais quando você for levado por mim ao rei de Judá, rei de Jerusalém e aos sacerdotes. Como é que você vai ficar, Jeremias? O que está falando ao nosso tempo atual? Evangelista forma. Se você se cansa com as pessoas que estão ao seu redor, quanto mais quando você for uma autoridade para pregar o Evangelho, quanto mais colocar um propósito maior para você fazer a minha obra numa perspectiva maior. O que vai acontecer? Você vai se cansar? Você vai morrer? É isso que ele quer dizer. Ele falou, se fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Sem terra de paz, não te sente seguro, o que farás na floresta do Jordão? Entendeu? Então, Deus nos avisa, olha, não se cansa, deixa essa manobra comigo, deixa os ímpios, deixa eles dar fruto, e eu estou no controle. Se preocupe com a sua vida, se preocupe em fazer aquilo que eu determino para cada um de nós. O que Deus quer de cada um de nós? Pregai o Evangelho, falai de mim. E a outra manobra, quem vai converter, quem vai falar, é o meu Espírito no coração desse povo. Amém? Amém, irmão? Amém? Continua ou não? Oh, Jesus! Tem outra continuação da
de Jeremias, capítulo 12. Vamos lá, olha só. Complementando. 12:6. Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfeitamente contigo. Eles menos, deixa eu levantar aqui, eles mesmos te perseguem com fortes gritos, não te fies dele, ainda que te digam coisas boas. Vamos ler outra vez, né? Olha só, resposta de Deus, o versículo 5 está explicando, versículo 6. Jeremias, porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfeitamente contigo. Eles mesmos te perseguem com os fortes gritos, mas não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. O que acontece? Jeremias, preste atenção, Jeremias. Até a sua própria família te condenam, acham que você não é profeta, acham que você é um Zé Ninguém. E agora? O que você vai responder? Você vai confiar neles? Trazendo para o nosso momento atual, evangelista, forma, se a tua própria família chama você de um fanático, como é que você vai agir? Na verdade, a nossa família às vezes nos chama de fanático, porque eu não sei se acontece com o Banco Pedro com ele Gomes. O pessoal fanático, larga um pouquinho essa igreja, larga um pouquinho Jesus. Como é que eu vou confiar na minha própria casa se tem esse contexto? Então, Jeremias, preste atenção, se volta para mim, se preocupa comigo, deixa esses comentários, deixa essas fofocas de lado, deixa essas interpretações de lado, se foca na minha palavra. Todas essas outras coisas eu vou resolver. Amém? É isso que Deus está me falando, falou no coração, eu acredito também está falando no seu coração, para que a gente realmente se volte e realmente o foco é Jesus, para Jesus falar e pregarmos o Evangelho. O que vai acontecer depois é com o Senhor nosso Deus, é com o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, não somos nós, e nós não podemos nos cansar. Jeremias, não se cansa, evangelista forma, não se cansa, preste atenção, siga em frente, persevere, vá em paz. Eu estou com cada um de vocês. Amém, Guilherme? Oh, glória, obrigado pela oportunidade. Amém, meus irmãos. Irmã Cátia, com a oportunidade para falar uma coisa, dizer uma mensagem, ler um texto, está com a oportunidade. Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, igreja. Amém. Amém. Hoje vamos falar o que você está plantando hoje para colher amanhã, né? Porque muita gente acha que vamos plantar morango, mas às vezes estão colhendo limão. Então vamos falar 2 Coríntios 9:6. A palavra de Deus fala assim: quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá com generosidade. Cada um contribui de acordo com o que decidiu no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. A explicação de Deus que eu tirei do meu coração, que é o sucesso da colheita diretamente proporcionado à quantidade de semeadura que a gente faz. Como cristão, devemos semear com palavras, às vezes, individual, né? Coletiva, devemos doar um serviço, às vezes, de igreja, de fazer deveres, né? Dentro da igreja, e daqueles que nos amou e deu a nossa vida por nós. Então, essa explicação que eu tirei, né?
que às vezes a gente saiba entender a mão de Deus com o próximo, necessidade, que podemos fazer do coração com boa vontade. Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus. Isso aí, meu irmão. 409, Trabalhadores do Evangelho. Eita, glória. Vai cantar. Trabalhadores do Evangelho, em breve cessarei. É fraco, vós sejais o velho, do céu me poderei.
que Ele vive, aleluia, e nós podemos crer no amanhã, nós podemos crer que um dia seremos arrebatados, que um dia Ele voltará para buscar esta igreja, um dia o Senhor há de vir e não tardará. Louvado seja Deus. Nosso pastor, Dalton Santos aqui para trazer a mensagem de Deus, mais uma do Senhor, amém. Vamos orar por ele? Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui nós te apresentamos o teu servo. Pai, tu sabes, Senhor Jesus, e conduz ele na tua palavra. Meu Deus, tu conheces seu coração, sua vida, tudo, Senhor Jesus, que há nele, Senhor, é para louvar o teu nome. Por isso, Pai, nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo que habita na vida do teu servo possa fazer com que, quando ele abra a boca para falar, que fale, Senhor, a tua palavra, aquilo que tu queres falar com a tua igreja. Estende tuas mãos, derrama do teu poder, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, 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 amados. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. É um privilégio muito grande poder estar aqui todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã, adorando e bendizendo o nome do nosso Deus. Sim, nós estamos aqui situados na rua Conde de Agrolão, no 748. Esta é a igreja Seu Bem, a igreja da palavra, a igreja que faz questão de ministrar a palavra, a igreja que faz questão de ensinar a palavra, a igreja que faz questão de mostrar para você a veracidade da palavra. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pelo teu carinho de estar conosco aí, nos assistindo através aí do Facebook, do YouTube, ou quem sabe através do TikTok, eu não sei, mas que você esteja conosco aí, prontos para glorificar e exaltar o nome daquele que é santo, o nome daquele que é poderoso, o nome daquele que tem o privilégio de colocar você em uma situação privilegiada. Então eu quero entregar mais uma vez a tua vida, minha irmã, a tua vida, meu irmão, a nossa vida nas mãos do Senhor. Amém? Pega a sua Bíblia aí, querido, no nome de Jesus, sem mais delongas, né? Pega a sua Bíblia no nome de Jesus. Procura aí o livro, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 25. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 25. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Já deu um tempinho para você achar ele, né? Já deu um tempinho para você achar. Você achou o livro, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 25. Vamos fazer menção a partir do versículo de número 5, perdão. Diz assim a palavra do Senhor Deus aos nossos corações nesta manhã. Amazias congregou a Judá e pôs segundo a sua família, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. E tomou, pois de 20 anos para cima, achou 300.000 escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lanças e escudos. Também tomou de Israel o soldo de 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixa ir contigo o exército de
Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vá só e haja, e ser forte. Do contrário, Deus te fará cair diante do inimigo, porque Deus tem força para te ajudar e para te fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: de que se fará então dos 100 talentos de pratas que dei sobre as tropas de Israel? Respondeu o homem de Deus: muito mais do que isso pode te dar o Senhor. Vamos repetir aqui esse versículo 7. Ele diz: porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixa ir contigo o exército de Israel. Pai, foi lido aqui mais um trecho da tua palavra, sem desmerecer, Senhor, a oração que teu servo fez por mim, que eu recebi. Eu quero agora, Deus, com a minha própria boca, saindo o som da minha garganta, lhe pedir, Senhor, fala comigo esta manhã, através desse texto. Fala também, ó Deus, ao coração dos teus filhos, das tuas filhas, aqueles que se encontram aqui nesta tribuna, como também, ó Deus, aqueles que estão através do celular, do Facebook, do TikTok ou do YouTube. Deus, fala conosco nesta manhã. Nós te pedimos isso crendo no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos diante de um texto interessante e bastante interessante, que fala a respeito deste rei Amazias, que começou o seu governo com 25 anos de idade. E o texto diz que ele fez o que era bom, o que era reto diante do Senhor. Depois dele ter se consagrado rei, mandou então matar os servos que tinham matado os seus pais, ou melhor, o seu pai, a sua mãe continua viva, e deu início então ao seu reinado, o rei Amazias. Naquela época havia uma guerra, uma disputa de toma ou de adquirir territórios. E Amazias era um desses reis que tomava territórios do inimigo e trazia os seus despojos para exaltar o nome do Senhor. Só que ele prepara dentro da tua família 20 mil homens. Ele consegue preparar ali aqueles homens prontos para lutar com escudos, lanças e espadas. Homens prontos para vencer a batalha, para vencer a guerra. Só que ele não se dá por satisfeito. Aí ele vai, paga 100 mil talentos de prata por 100 mil homens das tropas de Israel. Israel estava em uma situação difícil, debaixo da desobediência do Senhor. E o Senhor Deus não era com Israel nesta época, porque eles viviam debaixo da desobediência e estavam cultuando a outros deuses, feito pelas mãos humanas e imaginado pelos homens. Então, como Deus é tão bom comigo, contigo, Deus é tão bom para conosco, que nos deu então essa oportunidade como deu para ele. E disse para ele:
Frisa isso aí. Não deixa ir contigo o povo de Israel, as tropas de Israel, porque o Senhor Deus não está com eles. Eu quero trazer para nós aqui nesta manhã, esta mensagem, que eu dei o título: Quando Deus diz não. Quando Deus diz não. A realidade é que nós, como seres humanos, não estamos acostumados a receber não. Nós, como seres humanos, estamos acostumados a receber sempre o sim. Eu sempre quero receber o sim, sempre quero receber o sim, e nunca quero receber o não. E isso já vem desde a nossa infância, quando éramos garotinhos, crianças, que o papai e a mamãe falavam não, e a gente esperneava, chorava, reclamava, porque o papai e a mamãe disse não. Mas o interessante é que todas as vezes que o papai e a mamãe disse não, é para o nosso próprio bem, para nos trazer um conforto, para nos trazer um consolo, para nos livrar de alguma outra coisa que possa nos acontecer no futuro, porque o pai, os pais, melhor dizendo, os pais, velam pelos seus filhos. Só que nós não estamos acostumados a isso, a receber o não, principalmente quando é o não de Deus. Você está preparado, preparada para receber o não de Deus? Quando Deus diz para você não, é uma coisa muito forte, é uma coisa muito séria, porque não tem como questionar com Deus. Se Ele disser não, vai ter que se cumprir, porque a palavra dele é que se cumpre. Como disse Jeremias: Senhor, eu vejo uma vara tremendoeira. Aí ele diz: olha, eu velo pela minha palavra para se cumprir. E tem que se cumprir, porque é a vontade de Deus. E eu quero falar com você, minha irmã, com você, meu irmão, a respeito desta vontade. Quando você faz a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, quando você faz esta oração: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu estou elaborando uma mensagem a respeito disso, sobre a vontade de Deus, mas hoje nós vamos falar sobre o não de Deus, quando Deus diz não. E eu fico assim, alegre de uma certa forma, e fico às vezes boquiaberto, quando eu vejo o carinho de Deus para com Amazias. Eu fico assim alegre, fico satisfeito, quando eu vejo isso, o carinho, a preocupação de Deus com Amazias. Amazias, ele é como uma tropa que está debaixo da desobediência, debaixo de uma missão, para lutar com ele na guerra. Estava fadado a cair. Ele ia sofrer consequências com aquilo, porque o Senhor Deus não era com Israel. Aí Deus faz o quê? Deus levanta um profeta, um homem de Deus, assim como você, irmã, como você, irmão. Deus levanta um profeta e vai lá diz para ele: Amazias, meu filho, não deixa ir contigo essa tropa. Amazias foi obediente e entendeu o que o profeta estava querendo dizer para ele, porque aquele povo estava fora da presença de Deus. Amazias foi obediente, inteligente, obediente e aceitou. Só que infelizmente nós atravessamos situações em que muitos não querem aceitar o não de Deus.
Muitos não querem aceitar o não de Deus. Só querem receber. Só querem ter, só querem receber o sim. Não, é o sim, é sim, é sim. Só querem receber e nunca querem dizer o não, nunca querem receber o não. Você lembra no livro de Jó? Livro de Jó, capítulo 2, versículo 9 e 10, se eu não me engano, que Jó estava lá na sua penitência, sofrendo, se reclamando, se coçando com casco de telha, leproso, cheio de chagas. Aí quem aparece para Jó e fala o quê? A sua mulher. E ela fala: ainda está aí, homem? Ainda está adorando esse Deus? Amaldiçoa esse Deus logo e morre. E ele respondeu para ela: ainda falas como louca? Tu não tens recebido, sim, os benefícios de Deus? Por que então não podemos também receber os malefícios, o não? Por que não podemos receber também aquilo que é ruim? Se eu só recebo o bem, por que também não posso receber o mal? E tem pessoas que hoje em dia é assim. Só querem receber o sim. Só querem receber o sim. O não, quando recebem, brigam com o pastor, saem da igreja, viram as costas para Deus, reclamam com todo mundo, faz fofoca no meio da igreja, enfim, só porque recebeu um não, cria um alarido terrível. Isso me faz lembrar de uma certa feita, de um rapaz que estava escalado para ministrar um louvor, e o pastor presidente na época chegou e disse: olha, não deixa fulano cantar hoje não, porque ele não está numa situação adequada. Eu já tinha escalado ele para louvar, e o pastor presidente falou não. Eu falei: e agora? Então eu fui enrolando, fui levando o culto, desse como se não tivesse esquecido dele. Fui dando oportunidade a outra, uma a outra, e passei para o pregador, depois passei para o pastor presidente, ele encerrou o culto, e eu não dei a oportunidade àquele jovem para louvar. Aquele jovem, ele louvava muito bem, mas ele estava numa situação dessa como o povo de Israel. Ele estava vivendo uma vida dúbia, em uma situação difícil. E o pastor tomou ciência daquilo. Eu obedeci e não deu oportunidade. Em compensação, nós perdemos aquele jovem e perdemos mais 2 outros jovens que acompanhavam ele e também ajudavam no ministério de louvor. Por quê? Ele não soube receber o não. Ele não soube receber o não. O não de Deus às vezes é bênção para a tua vida. O não de Deus às vezes vai te trazer benefícios. Eu passei por uma situação difícil na minha vida. Eu estava lá com a minha esposa, à beira da morte, com câncer generalizado no pâncreas, e a igreja toda orando, e os profetas diziam para mim: não, está tudo certo, não, ela vai sair dessa situação, não, isso aqui não, Deus já curou, e estava tudo indo muito bem, e ela estava lá encarando: não, essa operação vai ser fácil. Até os médicos me falaram: não, seu Dalton, fica tranquilo, porque essa operação é simples, nós vamos ali, vamos cortar a cabeça do pâncreas e vai dar tudo certo, está tudo tranquilo. E eu estava aí confiando, acreditando naquilo. Até que teve um dia que eu vim para casa, quando eu voltei, o seu Deus falando no meu coração: não vou deixar ela aqui, vou levar para estar comigo.
questionar com ele, mas Senhor, é a minha esposa, e como é que eu faço? Enfim, Deus disse para mim, não vou deixá-la. E levou para estar com ele. Eu tinha motivos de sobra para questionar com Deus e dizer, não quero mais saber do Evangelho. Não quero saber desse negócio de profetiza, de profeta, que profetizaram que ela ia viver, que é isso e aquilo. Eu poderia tomar essa atitude e me voltar contra Deus e não querer mais saber do Evangelho. Eu poderia fazer isso. Porque eu tive motivos de sobra. Mas eu entendi que às vezes o não de Deus é para botar você numa situação privilegiada e fazer você ganhar muitas almas, às vezes, para Cristo. Aprenda a receber o não de Deus. Eu tive lendo aqui alguns textos e nós vamos conversar agora a respeito disso. Eu dividi pelo menos em 3 pontos. E eu queria transmitir isso para você. E eu escrevi aqui: Deus diz não quando Ele tem melhor do que você, o melhor do que você está pedindo. Deus vai te dizer não quando Ele tem algo melhor do que você está pedindo. Porque é a vontade dele. De repente você está querendo uma coisa, mas Deus está falando, olha, não. Aquele pastor fez uma oração fervorosa, uma oração que eu senti até que moveu os céus. Mas Deus chegou e disse, não. Quando Deus diz não, nós temos que entender que Ele não quer ver os nossos prejuízos. Quando Deus diz não, é porque Ele tem algo melhor do que aquilo que você está pedindo a Ele. Aí Ele não vai te dar, mas porque lá na frente já tem algo de melhor para Ele. Pastor, onde é que você viu isso? Você lembra de Jeremias? Capítulo 33, versículo 3. Eu olho o que ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu o quê? Que tu sabes? Não, que tu não sabes. Nós nem sabemos. Mas ele diz, clama a mim, porque eu tenho algo inefável para você, eu tenho algo maravilhoso para você, eu tenho algo para você que você ainda nem sabe. Eu tenho algo para você que vai mudar as circunstâncias do teu dia a dia, que vai revolucionar o seu mundo. E às vezes, nós não estamos querendo receber o não de Deus. Mas o não de Deus, quando Ele diz não, é porque Ele já tem preparado algo melhor do que aquilo que você está pedindo. Aprenda a receber o não de Deus. Aprenda a receber isso. Porque Deus nunca vai te dizer um não para te prejudicar, para botar você para baixo, ou para te tirar da presença dEle. Não, nunca Deus vai fazer isso, porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Segundo ponto, Deus diz não. Quando Ele diz não, é porque Ele se preocupa com o seu bem-estar e com a sua salvação. Deus vai te dizer não quando Ele se preocupa com o seu bem-estar e com a sua salvação. Pastor, aonde é que se baseou para ver isso? É simples. Vê aqui no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo de número 20, que ele coloca isso nos mandamentos.
Olha o que ele diz: não terás outro Deus diante de mim. Não terás outro Deus diante de mim. Não fará para ti imagem e esculturas. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Todas essas coisas que Deus vem nos dizendo para não fazer, aqui nesse mandamento, o livro de Êxodo, capítulo 20, ele diz não, 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 não. Quando Deus diz não, é porque Ele está preocupado com você, meu amigo. Ele está preocupado com você, meu irmão. Está preocupado com você, minha irmã. Ele quer botar você em uma posição privilegiada. Ele quer te trazer benefícios. Ele quer beneficiar a tua vida. Ele quer te alertar. Olha, menino, menina, olha só. Não faça isso. Não faça aquilo. Não faça assim. Não faça ali. Não faça lá. Deus está te orientando. Quando Ele diz não, é porque Ele se preocupa com o seu bem-estar e com a sua salvação. Porque se você não aceitar esse não de Deus, dos 10 mandamentos, aí, meu irmão, vai ficar difícil para você. Nós temos que aprender a aceitar esse não. O não de Deus sempre nos traz benefícios. E o que eu quero que você entenda nesta manhã é isso. Uma outra coisa que eu escrevi aqui, terceiro ponto, que é para a gente encerrar aqui essa mensagem, que eu acredito que não é por falar muito que você vai entender, mas é mostrar a você dentro da Bíblia que as questões que às vezes nós reclamamos ou não conseguimos entender, a Bíblia Sagrada nos ensina e nos revela. Terceiro ponto, ele diz: Deus diz não quando Ele quer te preparar para uma nova vida. Deus diz não quando Ele quer te preparar para a vida, para viver, para alcançar os seus objetivos. Quando Deus quer te preparar para uma vida nova, muitas vezes você vai ouvir não. Você que recebeu a Jesus agora, você está agora entrando agora nos termos da igreja, você está começando a entender o que é ser um crente, o que é ser um servo de Deus, você está começando a entender isso agora. Mas tem coisas que você não consegue entender, que quando alguém te diz não, não é a hora, ainda não, dá um tempo, espera um pouco. E às vezes as pessoas não querem entender isso. Mas quando Deus diz não, é porque Ele está te preparando para a vida. Pastor, onde é que você viu isso? Livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 17. Ele diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Quando Deus te diz não faz, é porque Ele está querendo te preparar para a vida. Ele está dizendo: se tu comer, tu morre, cara. Então não coma. Deus quer te preparar para a vida e botar você numa situação privilegiada, do conhecimento das suas riquezas, dos seus preceitos, daquilo que Ele pode te dar e te ensinar, para que você tenha uma vida digna e uma vida de abundância.
não para você, quando Ele quer te preparar para a vida. Porque a vida que nós vivemos hoje, em meio a essas turbulências do dia a dia, no meio das corrupções que estão generalizadas no país, em meio às traições, em meio aos desejos carnais, o que Deus está querendo dizer para você: olha, não entra nessa situação, porque eu quero te dar vida, e se você fizer isso, você morre. Você está pronto para receber o não de Deus? Você está pronto? Você está pronta para receber o não de Deus? Se você ainda não está, eu vou repetir aqui esses 3 pontos fundamentais para você entender. E nós vamos encerrar por aqui. Deus vai te dizer não quando Ele tem algo melhor do que aquilo que você está pedindo. Pegou essa aí? Deus vai te dizer não quando Ele tem algo de melhor para você do que aquilo que você está pedindo. Porque às vezes você está pedindo uma bicicleta, mas Ele quer te dar um carro. É verdade, querido. Às vezes aí nós encontramos muitas varoas aí pedindo ao Senhor: eu quero um varão, que um varão assim, um varão aquilo. Mas Deus está dizendo para você: não é agora. Não é agora. Porque eu tenho algo de melhor para você ainda. Calma, espera aí. Segura. Não mete as pés pelas mãos, não. Porque muito mais como está escrito aqui, pode te dar o Senhor. E às vezes as pessoas ficam questionando, reclamando: porque tu entrou 20 centímetros de terra no meu terreno, eu quero esses 20 centímetros que eu quero, porque eu quero. Olha, Deus tem muito mais para te dar do que 20 centímetros de terra. Muito mais. Porque eu emprestei 100 reais a ela ou a ele, e ele não me pagou até agora. Não, eu quero o meu 100 reais, porque eu quero lá nos 100 reais para lá. Deus tem muito mais para te dar do que 100 reais. Uma certa feita, a minha irmã reclamando, quando eu era jovem ainda, a minha irmã reclamando: porque eu emprestei a minha camisola nova para ela, e lá nessa festa, não sei o que, porque aquela época usava camisola por baixo, não sei como é que é isso, mas emprestei minha camisola nova para ela emprestar, e para ela ir naquela festa, e até agora ela não veio, não me entregou, ficou reclamando, não, porque eu quero meu vestido, eu quero minha camisola, eu quero, larga a camisola, larga o vestido para lá, porque muito mais tem Deus para te dar. Deus tem muito mais para te dar, querido. Muito mais do que 20 centímetros de terra, do que 50, 100 reais. Deus tem muito mais para te dar do que uma camisola, do que um vestido, ou do que um par de meia. E tem pessoas que fazem questão de pouca coisa. Foi o que Amazias falou. Olha o que Amazias responde para o homem de Deus: do que se fará então dos 100 talentos de prata que tem sobre as tropas de Israel? O que se fará então? Aí o homem de Deus responde para ele: vai e vai só, porque muito mais do que isso pode te dar o Senhor. Muito mais do que isso pode te dar o Senhor. Receba no nome de Jesus, que eu vou citar para você aqui pelo menos 3 pontos para nós encerrarmos. Primeiro, Deus diz não quando Ele tem algo melhor do que você está pedindo. Segundo, Deus
diz não quando Ele se preocupa com o seu bem-estar e com a sua salvação. Vou repetir. Deus diz não para você quando Ele se preocupa com o seu bem-estar e com a sua salvação. Terceiro, Deus diz não quando Ele quer te preparar para a vida. Deus diz não para você quando Ele quer te preparar para a vida. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu sinto a responsabilidade daquilo que eu ministrei hoje aqui. Foi tão rápido, né, Senhor? Mas acredito que foi uma mensagem eficaz, que me trouxe alívio e refrigério no meu coração. Agora, Deus, no nome de Jesus, ajuda, capacita o teu povo, Senhor, a entenderem quando receberem o não de Deus. Ajuda o teu povo, ensina a receberem o não, porque nós estamos capacitados, sacramentados, nós estamos com as nossas mentes cauterizadas somente para receber o sim, e esquecemos que às vezes o não, ele nos traz benefícios para vivermos uma vida digna da tua presença, ou quem sabe no meio da sociedade. Pai, no nome de Jesus, abra o nosso entendimento, abra o meu entendimento, abra o entendimento dos teus filhos, das tuas filhas, aqueles que nos assistem agora, neste momento, que sejam eles também literalmente abençoados por ti. Senhor, fica comigo, fica com os teus filhos. Nós entendemos que o seu não, às vezes para nós, vai se tornar um sim. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Nos dá, ó Deus, um restante de domingo na tua presença. Porque agora, Deus, nós vamos nos despedirmos aqui uns dos outros e vamos voltar aos nossos convívios normais no seio da nossa família. E eu quero neste momento te agradecer pelos filhos, pelas filhas, pelos netos, enfim, Deus, pela nossa parentela, incluindo, ó Deus, aqueles que estão ligados diretamente ou indiretamente conosco, mas sejam eles literalmente abençoados por ti, que venham dar frutos, que venham crescer, que venham aprender a ouvir o não e entender que o não teu, Senhor, é bênção para as nossas vidas. Senhor, muito obrigado. Fica conosco. Nós te entregamos e te pedimos isso no nome de Jesus. Agora, deixa eu acertar com você aqui uma coisa. Toda quarta-feira, a partir das 18 horas, nós estamos aqui com um culto de libertação, onde nós estamos fazendo a oração. Estamos agora já em mês de maio, já para chegar. Nós todas as quartas-feiras será ministrado a respeito de família, onde nós vamos trazer o óleo ungido e vamos estar ungindo toda a família que aqui estiver presente. E eu estou vendo já pela fé, já estou vendo famílias sendo restauradas, já estou vendo famílias alcançando seus objetivos. Então quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, que toda quarta-feira nós estamos aqui a partir das 18 horas e todos os domingos a partir das 10 da manhã estamos aqui também adorando, bendizendo o nome do Senhor e aprendendo com a escola bíblica dominical com o nosso presbítero Kleber Gomes. Então eu quero convidar você. Pastor, onde ele fica isso? Eu estou doido para ir aí, mas eu não sei onde que é. Então, anota isso aí, anota isso aí agora. Rua Conde de Agrolongo 748. Rua Conde de Agrolongo 748. Aqui na frente, fica pertinho aqui da Rua Montevidéu, aqui perto da igreja do Senhor Malafaia. Fica bem pertinho. É fácil de achar, muito fácil. Bom, querido, então nós
uma quarta ou um domingo pela manhã, no nome de Jesus. Recebe esta bênção aí, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, esteja sobre a tua vida, minha irmã, esteja sobre a tua vida, meu irmão, esteja sobre a vida de todo Israel de Deus espalhado na superfície da terra, e aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta manhã gloriosa, digam juntamente comigo, amém. Deus te abençoe a todos, em nome de Jesus, muito obrigado por vocês. Graças a Deus.